TV São Carlos. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha aqui no Show de Bola. Hoje um programa diferente, com entrevistado, também vamos ter a presença do Teixeira Júnior, mas diferente porque o São Carlos conquistou acesso, conquistou o objetivo maior desde o começo da segunda divisão, que foi voltar à Série A3 do Campeonato Paulista, lógico, em 2016. Ao meu lado aqui, volante João Carlos. Muito obrigado pela presença, João Carlos. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos os internautas, né, que estão acompanhando. Estou feliz de estar aqui. Tá certo, 22 anos, mas com bastante rodagem, bastante experiência. Conta um pouquinho sobre você antes da gente começar a falar do São Carlos, João. Minha rodagem é uma rodagem assim que foi mais na base, né? Tive uma passagem pela Francana, a equipe da Francana, na época de Série A3. Depois dali fui para o Flamengo de Guarulhos, para ali jogar a taça. E houve um destaque da minha parte, jogando a Taça São Paulo, e fui direto para o Vitória da Bahia. O Vitória fui passar a morar em Curitiba, eu joguei ali pelo o Corinthians Paranaense, né? Que agora é o J. Malucelli, voltou a ser J. Malucelli. Isso. E aí dei mais uma rodada boa. A última equipe que eu estava era na Portuguesa Santista, né? A gente quase conseguiu o objetivo por lá também. E dali apareceu a oportunidade de vir para cá, conheci o professor Rafael Guarnaz e aí estamos caminhando junto agora, hein? É isso aí, então quer dizer, estava na Portuguesa Santista e veio para cá já desde o começo do planejamento, em dezembro você estava me falando, né? Isso, desde dezembro também. Foi com o pessoal para a Turquia, se ambientou e aí começou a partir disso a fazer parte do grupo do Guanais como homem de confiança dele. Isso, exatamente. Ô João, agora fala para mim um pouquinho já sobre o Guanais, do trabalho que ele vem desenvolvendo, esse elenco que conseguiu acesso aí na última rodada. O professor Rafael, ele é o tipo de pessoa que o grupo que ele tem em mãos, ele conduz de uma forma sincera e serena, né? Ele não gosta de vaidade, ele não gosta de chinelinho, né? De sapatinho, querer crescer em cima das pessoas. Então ele cobra muito espírito competitivo, que exige, né, a competição, e humildade para trabalhar com seriedade, porque o objetivo alcançado nunca vem de forma fácil. Com certeza. E ele transparece isso aí para a equipe com sabedoria. E naturalmente a equipe começa a refletir aquilo que o cabeça passa. Sendo ele o cabeça, é dessa forma que tem sido conduzido o trabalho. É verdade, já dizia aquele ditado, né, que o único lugar que o trabalho vem, que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então vocês trabalharam bastante e conseguiram atingir aí o sucesso que foi o acesso. Agora fala pra mim, você participou da última partida, vitória sobre o Grêmio Prudente, 1-0. A gente tem até as imagens aí para ir rodando dos gols se quiser. Depois a gente volta com as imagens também no segundo bloco, mas no último jogo, 1-0 sobre o Grêmio Prudente, e aí você lá dentro, também fazendo parte dos 11 titulares que entraram, conseguiram esse acesso. Como é que foi a partida para conseguir chegar lá e focado, né, para conseguir esses 3 pontos? A partida foi uma partida inesquecível, foi uma partida muito importante para nós. E o campo estava encharcado, teve chuva forte na cidade de Prudente, mas isso não impediu de imprimir a filosofia de trabalho que estava proposta, né, para a equipe. E foi isso que fez a diferença, posse de bola, troca de passe rápido e procurar aproveitar as oportunidades que surgissem, né? Foi isso que foi passado para nós e a gente sabia que o adversário que a gente ia enfrentar era um adversário de muita qualidade e o time do Grêmio Prudente, eles têm um time que tecnicamente é muito bom e a gente sabia dessas dificuldades, mas fomos com a cabeça erguida, com humildade para fazer o resultado e graças a Deus que deu certo. Isso aí. E você me falava da filosofia do Guanais, você me falava aqui que ele tentou minimizar ali
as pequenas vaidades que surgiam ao longo aí da trajetória da segunda divisão. Tanto que em um determinado momento, na primeira fase, a situação não foi fácil, né? O time conseguiu a vaga lá na última rodada, em quarto lugar. Agora na segunda fase sobrou. Mas naquela primeira fase teve que fazer algumas decisões pontuais, fez um rodízio de capitães, né? Como é que foi aí essa trajetória ainda na primeira fase também? Isso, aconteceu isso sim. Até também por um certo deslize assim, da nossa parte, o rendimento foi caindo um pouco e começou a haver dúvida, né? Em cima do elenco, uma cobrança, que agora no final do campeonato essa cobrança está servindo para a gente dar risada, porque valeu muito a pena essa cobrança e agora o time fez o time ficar mais unido, fez o time ficar mais forte. Quer dizer que no momento de cobrança teve aquele momento de crise, mas depois isso serviu de motivação, né? De motivação, exatamente. E houve um crescimento na equipe, de Com rendimento. certeza. E falando desse crescimento, na segunda fase o time de São Carlos sobrou, né? Ainda está sobrando, lógico, não garantiu o primeiro lugar, mas está aí com 19 pontos, 8 à frente do segundo colocado. Como é que é encarar essa situação agora? Como você disse, serve quase que motivo para riso, né? Como é que é encarar essa situação hoje? O time do São Carlos praticamente com uma vaga na final já quase alcançada e vocês vendo toda a trajetória, uma vaga conquistada no sufoco e aí os questionamentos sendo agora deixados de lado para a festa. O sentimento agora é de alegria, né? De gozo na alma, por você conseguir enxergar o trabalho sendo bem feito. Mas ainda assim, temos metas, né, para ser cumprida. A primeira foi alcançada, mas a maior de todas, a gente está com os olhos bem fitados nela e estamos seguindo da mesma forma com que foi alcançado o primeiro objetivo, com humildade, com simplicidade, porque os nossos adversários são adversários qualificados, então nada mais justo do que botar os pés no chão, fazer o trabalho, procurar botar a bola na rede, que é o que ganha os jogos. É isso aí, é o que o torcedor gosta, né? Com certeza. Agora só para fechar então, rumo ao título? Rumo ao título. Então tá certo, obrigado aí, João Carlos, presença do volante João Carlos, 22 anos, bastante experiente. Muito obrigado aí, viu, João? Obrigado, eu que agradeço. Estamos de volta aqui no Show de Bola, agora com Teixeira Júnior. Obrigado pela presença, Teixeira. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador da TV São Carlos, Canal 7. Uma semana importante para o esporte, principalmente para o futebol profissional da cidade de São Carlos. Brilhantemente, a equipe do São Carlos conseguiu no último final de semana vencer a equipe do Grêmio Prudente lá na longínqua cidade de Presidente Prudente e, por antecipação, já conseguiu o acesso tão sonhado, não só pelo elenco, mas principalmente pelo torcedor são carlense. E em 2016 a nossa equipe estará na Série A3 mais uma vez. Então agora, definitivamente no segundo bloco, vamos conversar de novo com o Teixeira. E enquanto está rodando na verdade o gol da partida aí, 1-0, o gol de William Dias aos 40 minutos do segundo tempo, o gol do acesso do São Carlos. Teixeira, o que dizer, não só desse gol, mas dessa partida aí que entrou para a história do São Carlos, 1-0 lá em Presidente Prudente. É verdade, esse jogo entrou para a história, porque como eu disse anteriormente, São Carlos conseguiu por antecipação acesso para a Série A3. Jogou na cidade de Presidente Prudente, como o próprio João Carlos disse no bloco anterior, muita chuva lá na longínqua Presidente Prudente, isso acaba dificultando para as duas equipes, mas o São Carlos mostrou realmente que é uma equipe forte. Não começou bem o campeonato, isso é verdade, foi se reforçando, contratações pontuais e a equipe se tornou uma equipe bem estruturada e muito bem dirigida tecnicamente pelo professor Rafael Guanais. Realmente o treinador da equipe de São Carlos teve e tem o grupo na mão, isso é importante para qualquer equipe profissional e uma vitória num jogo dificílimo. A equipe do Grêmio Prudente também aspirava, ainda aspira, a própria classificação, o próprio acesso para a Série A3 e é difícil você jogar lá no estádio de Presidente Prudente, o torcedor acaba apoiando a equipe da casa, mas o São Carlos se portou muito bem, uma equipe bem coesa, que se posicionou bem na defesa, meio de campo marcou bem e teve criatividade principalmente quando puxava os contra-ataques e como você disse, o William Dias aos 40 do segundo tempo fez o único gol, aquele que deu a vitória e a antecipação da classificação da equipe são carlense. Com certeza, e como o próprio João Carlos disse, né, uma disputa bastante sadia aí no time do São Carlos e o treinador conseguiu fazer com que essa disputa se tornasse sadia, né, melhor dizendo, porque
como você também salientou, Rafael Guanais tem o grupo na mão. Qual a importância do treinador nesse aspecto do jogo, Teixeira? Olha, é muito importante o comandante, porque o comandante tem que ter os seus comandados na mão, como se diz na gíria esportiva. E o Rafael Guanais, embora jovem treinador, 34 anos, ele conseguiu ter esse grupo do São Carlos na mão. Dirigiu muito bem, tecnicamente, a nossa equipe. Quem acompanhou os jogos do São Carlos, através da TV, através dos jogos lá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, pôde sentir que realmente o treinador conseguiu passar aquilo que ele queria para o grupo. Conseguiu passar o seu sistema tático, jogadores assimilaram muito bem. Ele usou um sistema tático quando jogava em casa aqui no estádio do Luizão e outro um pouco diferente quando jogava fora de casa. A equipe bem mais fechada, buscando os contra-ataques, marcando, procurando tirar o espaço da equipe da casa. Isso foi muito importante. Agora, o grupo, a nível de segunda divisão, a gente tem que dizer que é um grupo forte. Não começou bem, os reforços que foram chegando, como eu disse, reforços pontuais, acabou dando uma sustentação muito boa para a equipe. E se tornou um elenco competitivo. Porque não adianta você ter um time ou 12, 13, 14 jogadores à disposição do técnico e da comissão técnica. Você tem que ter pelo menos aí 18, 20, 22 jogadores em condições de entrar e suprir. E manter o nível. E manter o nível. Isso que é o mais importante, daquele que sai por cartão amarelo, cartão vermelho, por contusão. E isso o São Carlos demonstrou muito bem que possui um bom elenco. E também, né, joga de uma maneira diferente, né, Teixeira? Porque se a gente for pegar todos os times da segunda divisão, o São Carlos consegue jogar sem dar um chutão. Olha, isso é mérito do treinador da comissão técnica. Uma equipe que procura sair jogando, ela acaba levando vantagem sobre o adversário. Porque quando você começa com a ligação direta, com chutões daqui, chutões dali, acaba dificultando principalmente para os atacantes. E consequentemente também para os jogadores de meio de campo, que a bola começa a passar pelo alto e dificulta a concatenação dos jogadores, principalmente na meia caixa. Fica mais fácil de perder a bola, né? Fica mais fácil de perder e você recebe muito rápido o contra-ataque. E acaba, às vezes, pegando a defesa aberta e dificulta, principalmente para os defensores. Além do acesso histórico do São Carlos, a gente também teve uma goleada histórica da Chapecoense sobre o Palmeiras, Teixeira. Olha, resultado surpreendente. A Chapecoense estava na zona do rebaixamento, precisava mais do que nunca da vitória, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor. Acabou tendo uma classificação muito boa na Copa Sul-Americana no último meio de semana, eliminando a equipe argentina. E, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras... Do Paraguai, né? Equipe do Paraguai, melhor dizendo. Agora, o Palmeiras, uma equipe que vem oscilando dentro da competição, mas nenhum torcedor do adversário esperava uma goleada do Palmeiras, perder de 5-1 para a Chapecoense. E diga-se de passagem, acabou ficando de bom tamanho esse resultado. Se não fosse o Fernando Praz, que realmente é um goleiraço, é um grande goleiro o Fernando Praz. Ele fez pelo menos 3 ou 4 grandes defesas. O Palmeiras, se não tivesse um goleiro do gabarito do Fernando Praz, poderia ter perdido aí de 8, 9-0, 9-1. Mais, né? Ia sofrer uma goleada histórica lá na cidade de Chapecó. Uma vitória indiscutível, jogo polêmico, arbitragem polêmica lá do Baiano, mas que no final acabou a melhor equipe, uma vitória justa da equipe da Chapecoense. E mais uma vez o Palmeiras decepcionou, com essa derrota sai do G4. E quem aproveitou a derrota do Palmeiras para entrar no G4 foi o Santos, né? O Santos venceu por 3-1 o Fluminense com direito a show de bola. O Santos vem bem dentro da competição. Uma equipe bastante jovem, mesclada com alguns jogadores mais experientes. E o Santos tem aí um handicap favorável nesse Campeonato Brasileiro do ano de 2015. Principalmente quando joga na Vila, né? Na Vila, o Santos é fortíssimo. Sempre foi forte na Vila. Agora, o Lucas Lima, o garoto Lucas Lima, realmente vem desequilibrando. Ontem ele fez outra grande apresentação, comandou a equipe do Santos nessa grande vitória frente à equipe do Fluminense. Fluminense desfalcado, Fluminense passa por problemas financeiros incríveis, pagamento de direito de imagens atrasados, não teve Fred, não teve Cícero ontem, e realmente o Fluminense hoje não é aquela grande equipe
do ano passado, de anos anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória da equipe do Santos, vitória que colocou o Santos pela primeira vez, desde 2010, que a equipe do Santos não entrava no G4. É verdade. E o detalhe é que Palmeiras e Santos, que a gente acabou de falar, segundo o sorteio da CBF, decidirão em casa as semifinais da Copa do Brasil. Vantagem boa, né? Olha, eu entendo que é uma vantagem boa você decidir em casa, mas por outro lado também você tem que conseguir um bom resultado jogando fora de casa no primeiro jogo. É verdade. Porque também se você perde por um placar um tanto elástico, é muito difícil mesmo jogando em casa você virar. O primeiro jogo será no Morumbi contra o São Paulo e o segundo jogo será na Vila Belmiro. O primeiro dia 21 de outubro agora e o segundo no dia 28. Agora, é um clássico, são duas grandes equipes, rivalidade estadual acima de tudo, é o clássico Sansão. O São Paulo, embora não atravessando um grande momento, mas tem também uma boa equipe. Não é uma grande equipe, mas uma equipe que tem que ser respeitada pela própria tradição da equipe do Morumbi. Exatamente. E sem dúvida nenhuma também será um grande jogo. E para falar de São Paulo, não se pode deixar de falar do Osório, né? No último jogo, São Paulo venceu em casa no Morumbi 1-0 o Atlético Paranaense. Gol do Rogério, foi bem o time de São Paulo, mas o Osório falou que ia, depois falou que ia deixar para resolver, e aí está nessa situação meio indefinida. Bem, o São Paulo conseguiu uma vitória importante, tá ali encostadinho no G4. Coladinho no Santos, né? Coladinho, o próprio Palmeiras também ainda colado ali no G4. Um jogo difícil, em que o São Paulo foi melhor, criou inúmeras oportunidades, aproveitou apenas uma. Através do Rogério, quando o Ganso tentou lá uma meia bicicleta, acabou errando, acabou furando, sobrou para o garoto Rogério, ele fez o único gol do jogo. O treinador, Juan Carlos Osório, treinador colombiano, tem uma proposta da seleção mexicana irrecusável, segundo o próprio treinador, e até a próxima quarta, quinta-feira, ele vai decidir se deixa o São Paulo assume a seleção do México para a disputa das eliminatórias e, consequentemente, a Copa do Mundo da Rússia de 2018. É uma situação bastante difícil para o próprio treinador. Com certeza. Ele quer dirigir uma seleção, não resta a menor dúvida, qualquer treinador quer estar presente na Copa do Mundo e o Juan Carlos Osório não é diferente, além da parte financeira, é claro. É verdade. Agora, para fechar, vamos falar do virtual campeão. Corinthians empatou com a Ponte Preta, mas mantém uma vantagem folgada, 5 pontos na liderança. Olha, um grande jogo. Fizeram Ponte Preta e Corinthians lá no Moisés Lucarelli. O Corinthians saiu na frente, fez 1-0, Ponte Preta virou para 2-1, quando dava a impressão que a Ponte Preta conseguiria a vitória, porque a equipe estava bem fechadinha, jogando um grande segundo tempo. Frente à equipe corintiana, o garoto Rodriguinho, que havia entrado, pegou um chute bonito lá de pé esquerdo, um sem pulo, como se diz aí na gíria esportiva, canto direito do Marcelo Lomba, acabou empatando o jogo. Era 7 pontos a diferença, o Atlético venceu, veio para 5, mas eu entendo que é, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem 5 pontos para a equipe do Corinthians, porque o Corinthians tem um grande elenco. E eu vejo também que dificilmente pode acontecer. Nós temos aí mais 9 rodadas para o final do campeonato. Mas é difícil, né? O Corinthians perde esse título. Difícil, realmente. Então tá certo, a gente vai ficando por aqui. O programa Show de Bola aparece sempre na programação da TV São Carlos. Continue nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar.